Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Seja bem-vindo à nossa revisão do passado simples. Assim como fizemos na nossa revisão do presente simples, nós iniciaremos esta aula com o verbo to be e depois falaremos do passado com o did. E como já vimos, o verbo to be significa ser ou estar em português. Como vimos anteriormente, o verbo to be é conjugado de acordo com o tempo verbal e de acordo com o pronome usado. Quando eu conjugo o verbo ser, estar, no passado, em português, ele varia basicamente para era, estava, eram ou estavam. Em inglês, quando o verbo to be é usado no passado, ele tem duas variações, was e were. Vejamos o uso de was e were com os pronomes. Os pronomes são I, you, he, she, it, we, you e they. Nós usamos o pronome I com was. Nós dizemos you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. As traduções são I was, eu era, eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, ele ou ela era ou estava. Lembrando que it só é usado para coisas e animais, portanto, um pronome neutro. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram ou vocês estavam. E they were, eles eram ou eles estavam. Agora, vejamos as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Para formarmos frases afirmativas, usamos o verbo to be depois do pronome sujeito. Assim temos I was, he was, she was, it was, you were, we were e they were. Portanto, usamos was com os pronomes I, he, she e it. E were, o verbo to be were, nós usamos com you, we e they. Para formarmos a negativa, o not é usado depois do verbo to be. Ou seja, ele é usado depois de was e were. Assim nós temos I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, you were not, we were not e they were not. Na formação de frases interrogativas, nós usamos o to be, was ou were antes de I, you, he, she, it, we, you, they, né? Antes do sujeito. Nós dizemos was I, was he, was she, was it. Were you, lembrando que o you pode ser usado tanto para o singular quanto para o plural. Were we e were they. Para formarmos uma frase afirmativa, nós usamos o verbo to be, was ou were depois do sujeito. Neste exemplo, depois do sujeito she. Na negativa, nós usamos o not depois do was ou do were. E na interrogativa, o was ou were, ele é usado antes do pronome sujeito, né, ou do sujeito. Neste caso, do pronome sujeito she. Assim, neste exemplo, nós temos na afirmativa, she was a student. Na negativa, she was not a student. E na interrogativa, was she a student?
Agora, vejamos o uso do passado simples com outros verbos, os verbos regulares e irregulares. O passado simples em inglês corresponde ao nosso pretérito perfeito e, às vezes, ao imperfeito. Nós usamos o passado simples para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e estão terminadas. Por exemplo, he liked her, ou seja, ele gostava dela. E no exemplo 2, he wrote to me, ele escreveu para mim. No primeiro exemplo, nós podemos perceber que o verbo like, no passado, recebeu a terminação ed. Mas no segundo exemplo, o verbo to write, escrever, não recebeu o ed. Ele mudou de forma. Isso aconteceu porque o verbo like é regular e o verbo write é irregular. A seguir, nós veremos como nós usamos os verbos regulares em inglês e depois nós veremos o uso dos irregulares. Bem, de maneira geral, quando nós usamos verbos regulares no passado e no particípio, nós acrescentamos de, ed ou ied ao final do verbo. Por exemplo, nós acrescentamos de ao final do verbo to dance no passado e no particípio. Assim, nós temos to dance no infinitivo, danced no passado e danced no particípio. No segundo caso, para conjugarmos o verbo to work no passado e no particípio, nós acrescentamos ed no final do verbo. E no terceiro caso, acrescentamos ied no final do verbo to study. Assim, nós temos to study no infinitivo, studied no passado e studied no particípio. Vejamos as regras para nós acrescentarmos o de, o ed e o ied, né, nesses verbos. Como eu disse, de maneira geral, nós acrescentamos ed ao final do verbo. Por exemplo, a conjugação do verbo to work no passado é worked. Do verbo to play é played. Mas é importante observar que quando o verbo termina em consoante, mais uma vogal, mais uma consoante, que é o que todos nós chamamos de CVC, nós dobramos a última consoante antes de acrescentarmos o ed. Por exemplo, o plan passa para planned e stop, stopped. Eu dobrei o N no planned e dobrei o P do stop. Já o D é acrescentado no final de verbos terminados em E. Por exemplo, dance, danced, live, lived. E por fim, nós acrescentamos IED ao final de verbos terminados em consoante mais Y. Ou seja, quando o verbo termina em consoante e um Y, nós acrescentamos o IED. Por exemplo, study ficará studied e try, tried. Agora, vejamos os verbos irregulares. Os verbos irregulares podem ser uniformes, biformes ou triformes. Ou seja, quando o verbo apresenta uma única forma, seja no infinitivo, no passado e no particípio, ele é uniforme. Quando ele apresenta duas formas, ele é biforme. E quando ele apresenta três formas, ele é triforme. Por exemplo, o verbo cut tem uma única forma no infinitivo, no passado e no particípio. Nós temos cut, to cut no infinitivo, cut no passado e cut no particípio. Portanto, ele é uniforme, ele só tem uma forma. Já o verbo to bleed, sangrar, ele é biforme, pois ele tem duas formas. Nós temos no infinitivo to bleed, no passado bled
e no particípio bled. Já o verbo to eat, comer, é triforme, porque ele possui três formas: to eat, no infinitivo, ate, no passado, e eaten, no particípio. Em seguida, veremos como formar frases afirmativas, negativas e interrogativas no passado simples. Primeiro, vejamos um exemplo com um verbo regular. A frase afirmativa, You played soccer yesterday. Na negativa deve ser You did not ou didn't play soccer yesterday. E na interrogativa, Did you play soccer yesterday? Como pode ser visto, na afirmativa foi acrescentado ed ao final do verbo play. Já na negativa e na interrogativa foi usado o did. Observe que quando o did foi usado, na negativa e na interrogativa, o verbo voltou para a forma base, ou seja, para o infinitivo sem o to. Observe também que na interrogativa, o did é usado antes do sujeito. Neste exemplo, ele é usado antes do pronome you. Agora vejamos um exemplo com um verbo irregular. Na frase afirmativa, She met the actor yesterday, o verbo foi conjugado no passado. Observe que na frase negativa, She did not meet the actor yesterday, usou-se not depois do did. E o verbo voltou para sua forma base, ou seja, para o infinitivo sem o to. Já na interrogativa, o did foi usado antes do sujeito, neste caso aqui, o she, e o verbo voltou para sua forma base também. Conclusão: em frases afirmativas, seja com um verbo regular ou irregular, nós conjugamos o verbo no passado. Mas em frases negativas e interrogativas, nós usamos o did e o verbo volta para a forma base. E para encerrarmos a aula de hoje, nós revisaremos as palavras ou expressões usadas para indicar passado. Elas são yesterday, last week, last year, the day before yesterday, 2 days ago, etc. E é isso. Eu vejo vocês na próxima aula e até mais.